E aí, Piazara, tudo bem aí? Beleza. Gente, então ali vamos voltar para o nosso assunto de física, eletricidade, tá? Nós tínhamos visto os conceitos iniciais, carga elétrica, a quantização de carga, e agora nós vamos ver os processos de eletrização de um corpo, tá certo? Muito bem. Quais são esses processos? São três: a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. Vamos passar mais um slide aqui para que a gente possa entender isso. Aqui nós vamos começar com o processo de eletrização por atrito. Tá? Então vamos observar aqui a tirinha e vamos entender o que está acontecendo para a gente discutir esse processo. Então aqui eu tenho o Garfield, que está dando um choque eletrostático no Joe. E aí o Garfield ele foi lá novamente no carpê e atritou, ficou arrastando as patas no carpê e disse o seguinte: eu adoro eletricidade estática. Aí ele foi lá no Odd e deu um choque no Odd também. Aí ele foi lá na comida dele e foi comer a comida e aconteceu uma explosão, tá? E aí ele disse, né, quando ele foi a vítima do choque, ele disse que odeia a eletricidade estática. Bom, gente, então nessa tirinha nós temos um exemplo de eletrização de um corpo por atrito, tá? O que diz a eletrização de um corpo por atrito? Se nós friccionarmos, atritarmos dois corpos que não necessitam ser condutores de eletricidade, tá? E o que são condutores de eletricidade? São aqueles corpos que têm a facilidade de permitir com que os elétrons fluam, tá? Os elétrons livres, aqueles que têm condições de sair de um átomo e para o outro. Então esses são os condutores. Agora aqueles materiais, por exemplo a borracha ou o plástico, que não permite com facilidade a passagem de elétrons, né, eles são opostos, eles se opõem a essa condição de passagem elétrica, nós chamamos de materiais isolantes, tá certo? Então, para a eletrização por atrito, a gente não precisa que os materiais sejam condutores, que é o caso do Garfield e do Carpê. Eles não são materiais condutores de eletricidade, tá? São materiais isolantes e, no entanto, eles se eletrizam, tá? Aí temos uma observação aqui que corpos inicialmente neutros, eletrizados por atrito, ficam com cargas opostas. Então o Garfield, quando ele se eletrizou fazendo o atrito no Carpê, ele adquiriu uma certa carga elétrica e o Carpê adquiriu uma outra carga elétrica de sinal contrário, tá certo? Muito. Ainda na eletrização por atrito, essa é uma experiência que acredito eu que vocês, ou pelo menos a maioria, já fez essa experiência. Se não fez, dá para fazer, tá certo? Então vamos pegar um pente e vamos atritar esse pente aqui numa flanela. O que acontece? O pente, por ele ter uma maior afinidade elétrica, ele vai arrancar elétrons da flanela. Então, com a mesma quantidade de carga elétrica que o pente vai ficar, é o que a flanela também vai ficar. Só que o pente com carga negativa e a flanela com carga positiva. E aí, quando nós aproximamos esse pente, que é constituído de massa de plástico, feito de plástico, aproximado de pedacinhos de papel, que são pedacinhos neutros, tá? O que vai acontecer? Uma atração elétrica, porque o pente tem um excesso de elétrons. E, apesar de ser neutro, os pedacinhos de papel, ele tem próton. Então, o que vai acontecer? Uma atração entre esses corpos, porque tem cargas contrárias. Por ter um excesso de elétrons, ocorrerá uma atração entre os elétrons e os prótons desses corpos que estão neutros. Tá certo? Então, aqui uma observação. Na eletrização por atrito, as cargas elétricas adquiridas pelos dois corpos atritados apresentam mesmo módulo de sinais contrários. Aquilo que eu disse para vocês. Então, o pente ele vai adquirir uma carga negativa e a flanela
o mesmo módulo, o mesmo valor, só que positivo, certo? E aí nós temos a eletrização por contato. Nesse caso, da eletrização por contato, a gente tem as seguintes observações. Os corpos precisam ser condutores de eletricidade, diferente do que a gente viu lá na eletrização por atrito. Ok? Então, aqui, vamos imaginar esferas condutoras, esferas metálicas. E vou colocar em contato uma esfera que esteja carregada negativamente, está com excesso de elétrons, com uma esfera neutra, que tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Quando eu coloco em contato, esses elétrons em excesso, eles vão fluir para uma região que tenha prótons, né? Eles vão ser atraídos pelos prótons. Então nós temos uma divisão desses elétrons entre esses dois corpos. E quando eu separo, nós teremos agora dois corpos carregados negativamente, certo? Da mesma forma, ocorre com os corpos em que eu tenho um corpo carregado positivamente. Se eu colocar em contato com um corpo que está neutro, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que os elétrons desse corpo neutro vai passar para o corpo positivo. Então, vai faltar elétron no corpo neutro. Se vai faltar elétron no corpo neutro, nós teremos um novo corpo com carga positiva. Tá certo? Só para reforçar, materiais condutores e materiais isolantes. Condutores, materiais que apresentam elétrons livres, que permite facilmente então a passagem desses elétrons. Esses são os condutores, fio de cobre, metal, tá? Materiais metálicos são condutores. E os isolantes, materiais que oferecem grande oposição à passagem de cargas elétricas, a borracha, o plástico, tá certo? Muito bom. Então ali, só reforçando, a eletrização por atrito não tem necessidade que os corpos sejam condutores e no contato os dois corpos ou mais corpos precisam ser condutores. Na eletrização por contato, olha o que ocorre quando nós colocamos três corpos em contato, em que um deles esteja carregado e os dois outros esteja neutro. O que vai acontecer? Vai acontecer uma separação de cargas e que esses três corpos vão ficar com a mesma quantidade. É claro, lembrando que esses corpos são idênticos. O que significa ser idêntico? Constituído do mesmo material, ter a mesma dimensão. Tá certo? Então vamos lá. Coloquei um corpo com carga positiva junto com dois outros corpos neutros. Como está faltando elétron nesse corpo, os elétrons dos corpos neutros vão fluir para essa região devido à atração eletrostática, tá certo? Como são corpos idênticos, no final os três corpos ficarão carregados positivamente. Os três corpos ficarão com cargas positivas e iguais, tá? Muito bom. Isso acontece devido ao quê? À conservação de cargas elétricas. Vamos lembrar, eu não posso construir carga elétrica. Nós estamos aqui num local em que está interagindo as cargas somente desses corpos. É um sistema fechado. Então, a quantidade de carga que eu tinha no início tem que ser a mesma quantidade de carga que eu tenho no final. Tá, continuando aqui na eletrização por contato, antes de continuar e falar desse efeito, vamos fazer um parênteses para retomar a eletricidade estática no nosso dia a dia. Com certeza vocês já passaram por uma situação de eletricidade estática. Quem nunca levou um choque ao tocar uma maçaneta? Quem nunca levou um choque ao cumprimentar uma pessoa? Ou já ouviu aquele barulhinho bem característico de faíscas elétricas quando tira a roupa no seu quarto e até mesmo vê as faíscas elétricas se estiver num ambiente escuro, não é mesmo? Muito bom. Fechando esse parênteses, vamos dar uma olhada nessa situação. Uma situação em que eu vou colocar um corpo relativamente pequeno próximo de outro. É o que acontece com o nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra
por ter uma quantidade de carga positiva e negativa muito próxima, ele é considerado como um corpo neutro. Então ele tem condição de neutralizar qualquer corpo que entre em contato com ele. Então, olha só, nesse exemplo, eu tenho um corpo pequeno em relação a esse aqui que está neutro. Quando ele entrar em contato, essa quantidade de carga, que é excessiva para esse corpo pequeno, vai ser distribuída para esse corpo neutro. Fazendo o quê? Fazendo com que esse corpo, a princípio, eletrizado negativamente, fique neutro. E esse corpo maior receba um pouco mais de cargas negativas. Na eletrização por indução, olha o que nós temos. Nós vamos pegar um corpo, nesse caso um bastão eletrizado, então ele tem uma carga positiva, e nós vamos aproximar de uma esfera condutora neutra, tá? Com bases isolantes, para que não tenha interferência elétrica do planeta ou de qualquer outra região. O que vai acontecer quando eu aproximar essa haste ou esse bastão eletrizado da esfera neutra? Nós teremos o princípio eletrostático, os opostos se atraindo. Então, uma polarização na esfera vai ocorrer. Os elétrons vão ser atraídos pelos prótons e do outro lado ficarão quem? Os prótons. Então, temos uma polarização. E aqui nós temos, então, uma eletrização polarizada por indução. Se eu fizer uma ligação dessa esfera que está polarizada, fazendo uma ligação com a Terra, por ter um excesso de elétrons, vai ceder elétrons para essa região. E quando eu cortar essa ligação, nós teremos o quê? Um corpo que a princípio era neutro, ficando negativo. Então, esse é o processo de eletrização por indução. Vamos recapitular. Eu vou aproximar um corpo carregado de um corpo neutro, fazendo a polarização. Vou ligar esse corpo com a Terra vai ceder elétrons, nesse caso, ceder elétrons para esse corpo, fazendo com que o corpo fique com excesso de elétrons, e depois disso eu corto a ligação com a Terra, né? Também conhecido como fio Terra. Quando eu cortar, então agora nós temos eletrização por indução. Agora um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente. Na eletrização por indução, nós podemos perceber esse fenômeno através de mecanismos chamados de eletroscópio. Então aqui nós temos um eletroscópio em um recipiente. Tá? Como é que funciona esse eletroscópio? Então nós temos uma esfera metálica, que é condutor, uma rolha de material isolante, uma haste de material condutor, pode ser um fio de cobre, um frasco de vidro, ou pode ser de plástico, e lâminas de ouro. É claro que se a gente for fazer essa experiência, a gente não vai fazer com ouro. É claro que no eletroscópio que tenha bastante eficiência, vai ser usado o ouro, porque ele é um excelente condutor de eletricidade. Tá bom? Então isso aqui é um eletroscópio de folha. Olha como que funciona o eletroscópio. Por indução, vou pegar aqui uma esfera carregada positivamente e vou aproximar da esfera do eletroscópio. Novamente ocorre a polarização. Os prótons vão atrair os elétrons do eletroscópio, que a princípio está neutro. Nessa região vai ficar negativa e essa região positiva. E o que vai acontecer com as folhas? Elas vão se afastar, porque elas estão carregadas com cargas de mesmo sinal. Se eu fizer com uma carga diferente, fizer com a carga negativa, o efeito visual é o mesmo, tá? Então nós temos novamente uma polarização, esses elétrons vão afastar os elétrons, que vão vir aqui para o extremo do eletroscópio, e aqui em cima ficam os prótons. Então novamente polarização, uma região positiva e uma região negativa. Como aqui tem a mesma quantidade de carga, ou a carga de mesmo sinal, essas folhas vão se afastar, tá certo? Além do eletroscópio
de folha, nós temos aqui um outro que é chamado de pêndulo eletrostático. Como é que funciona o pêndulo eletrostático? Nós vamos aproximar uma haste eletrizada próximo de uma esfera condutora. Fazendo isso, nós temos a polarização. Os prótons atraindo os elétrons dessa esfera inicialmente neutra e, consequentemente, essa esfera vai se deslocar no sentido, na direção e sentido da haste, tá? Devido ao princípio da eletrostática. Galerinha, então essa é a nossa aula sobre eletrização de corpos. Tem algumas atividades aí para vocês fazerem, então vamos lá com bastante capricho, tá certo? Qualquer coisa, estamos aí. Abraço a todos.